O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou, logo que tomou posse, em 2025, a criação de uma Força Municipal de Segurança Pública, destinada a complementar as atividades de guarda municipal, das guardas municipais e também das polícias estaduais. E essa força atuaria em áreas onde o crime organizado não detém controle territorial, focando em policiamento ostensivo e na prevenção de pequenos delitos. Né? A proposta prevê a contratação de egressos das Forças Armadas, especialmente oficiais da reserva, para compor efetivo. Esses profissionais seriam contratados temporariamente. Outro, já viu que eu estou botando um tom diferente, né? Com salários compatíveis aos que recebiam na ativa, podendo chegar até R$ 13.000 mensais. A meta seria alcançar entre 12 e 13 mil agentes em 8 anos, o que equivaleria a cerca de 30% do atual efetivo da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Pares, não vou nem fazer comentário, eu estou esperando por você. Acho que lá vem bomba. Cara, sim, bom, eu deixei aqui o prefeito falando aqui, mas falando mudo, né, pra gente não ter que ouvir muita do discurso dele. Pedro, pô, vou tentar ser sucinta, tá? Até porque o assunto é longo, mas muita gente já falou e eu quero tocar num ponto distinto do que as pessoas têm trazido, né? Esse assunto de nova força policial tem despertado, principalmente, né, no pessoal assim que estuda polícia, pessoal de esquerda e mesmo pessoal de direita, os próprios guardas municipais, egressos das polícias militares também, tem falado muito sobre como isso daí Acho que sua imagem perdeu aqui, Pedro, mas vamos continuar aqui. Aí, voltou. Tem falado muito sobre como a medida é inconstitucional, né? E é aí que eu queria tocar. Porque me parece que a gente tem essa mania, né, de catalogar tudo quanto é atitude, com tudo quanto é medida hoje que é tomada na área da segurança pública, como constitucional ou inconstitucional. E como se isso fosse resolver o problema. Ah, é inconstitucional, então quando chegar no STF não vai dar nada. Cara, todo mundo especialista em direito constitucional nessa hora, né? Às vezes as pessoas esquecem que alguns atos do poder público, especialmente municipais, eles não estão sujeitos a controle de constitucionalidade. Isso daí, teoricamente, nunca vai para o STF. Esse decreto desse prefeito, ele está sujeito a outros tipos de controle, a começar na própria Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro, que poderia, essa sim, observando o que ele está propondo, dizer que isso daí não é apropriado conforme os ditames legais, né? Conforme os ditames das normas, da distribuição de competências que a Constituição propõe. Porque é aí que vem o problema. A Câmara não vai fazer isso, porque a Câmara é um puxadinho do Eduardo Paes, sempre foi. Assim, é muito reacionária a Câmara. Eu falo isso com propriedade porque eu sou carioca e eu já estive sujeita, né, ao governo do Eduardo Paes por pelo menos 2 mandatos. A Câmara não vai fazer isso. E aí a pergunta que realmente importa, então, é aquela do Chapolin, né? Então, e agora quem poderá nos defender, né? Porque se o negócio não vai para a STF, e talvez, né, com uma retórica jurídica, talvez até conseguissem levar isso até o STF para verificar a constitucionalidade dessa medida ou não, mas até isso acontecer, até o STF julgar, até sair uma liminar, o negócio já está na rua. Os caras já estão na rua, armados, oficiais da reserva, não sei com que legitimidade, exercendo policiamento público, né? Então, assim, me parece que o buraco é mais embaixo justamente porque a gente não tem muito como impedir que o prefeito invente esse negócio, né? A gente está numa situação complicada. Então, e por que a ideia não é uma ideia... Por que não é uma ideia boa, né? Bom, vamos lá. O Eduardo Paes, ele tem mania com esse negócio de choque de ordem. Ele acha que tudo vai se resolver com essas políticas de tolerância zero. E o que é tolerância zero para ele? É o que ele falou lá no discurso quando ele apresentou esse projeto. A gente vai colocar policiais não para reprimir crimes violentos ou para atuar em áreas ditas conflagradas, né? Áreas onde o Estado não tem mais poder, mas só para lidar com aqueles crimes não violentos, pequenos delitos e tudo mais. Cara, primeiro, se é para lidar com crime não violento, pequenos delitos, por que diabos você quer uma força armada? Quer dizer, não faz o menor sentido, né? Você vai lidar com pequenos delitos com um fuzil, sabe? Isso não é assim. Se é pequenos delitos, então é também, né, dentro de todos os princípios de uso diferenciado da força, uso proporcional da força e tal. Não vai ser com arma que você vai fazer isso. E segundo,
Ele quer lidar com pequenos delitos, é uma ova. O Eduardo Paes já foi prefeito dessa cidade já em 4 mandatos. O Eduardo Paes, ele sabe muito bem, por exemplo, né, se ele realmente acredita em essas teorias, né, de tolerância zero, né, que dizem, né, que os pequenos delitos vão, de alguma forma, viabilizar a prática de crimes maiores. Então ele sabe muito bem, por exemplo, que o pequeno delito, que é o mais grave que acontece no Rio de Janeiro e que viabiliza todo o resto da criminalidade no Rio de Janeiro, do tráfico, da milícia, é o jogo do bicho. É ali que começa tudo. Então vamos lá, então ele está propondo por acaso uma força policial armada para fechar tudo quanto é banca de bicho no Rio de Janeiro? Será que é isso que estamos falando? É óbvio que não é. É óbvio que o grande e pequeno delito que tem no Rio de Janeiro, que é o jogo do bicho, vai continuar intocado, porque o Eduardo Paes nunca, nem para falar sobre isso ele falou. Nunca, né, para colocar isso na pauta, nunca para debater esse assunto ele falou. Então, assim, é inconstitucional? É. O problema é, não sei quem é que vai levar isso para o STF. Não vai para o STF. Quem é que vai parar ele? Também não sei. Se ele faz um decreto botando essa nova polícia na rua, a gente fica na mão da Câmara dos Vereadores, que também não vai fazer nada. Então, é uma situação complicada. E o pior, oficiais da reserva, cara. Mas por que o oficial da reserva? Sabe por quê? Porque o oficial da reserva já tem porte de arma. Então ele não tem que entrar na celeuma, que, por exemplo, existe com a Guarda Municipal, de que para você ter uma Guarda Municipal armada, você tem que cumprir uma série de requisitos e fazer um termo de acordo de cooperação técnica com a Polícia Federal, que é ela que vai autorizar a Guarda Municipal a ter armas. Aí não, ele pega oficiais de reserva, que esse já tem porte de arma mesmo, e bota esses camaradas na rua, quase como se fosse realmente uma milícia particular. Então, assim, é um assombro, é realmente um assombro. E é mais grave, né, do que muitos comentaristas têm falado, né, de simplesmente constitucional ou inconstitucional. Porque isso daí não vai se resolver assim no STF. A gente vai ter muito mais dificuldade de impedir que isso aí aconteça, né, que ele realmente bote esse bloco aí dele na rua. Achei uma jogada muito esperta do Eduardo, muito esperta. Aliás, ele é um político nesse sentido, ele é um cara acima da média, da esperteza, né? É um cara que sempre se coloca bem, no sentido de estar perto de quem ganha. Porque eu acho que essa jogada dele foi boa e mesmo que não se valide, ele já dá um apoio a ele. Bem, se a coisa não der certo, ele vai dizer, eu tentei. Ah, sim. Eu tentei, tá vendo? Eu queria fazer, não me impediram, essas forças do STF não me vão me possibilitar. Eu entendo que é muito complicado você ter uma segunda força. Eu acho que tem brecha, sim, para ir para o STF, porque não é só a questão de uma segunda força, você também tem a questão das atribuições, é invasivo. Mas é porque é um decreto, né? É um decreto municipal. E aí o decreto normalmente havia dado o controle de constitucionalidade no STF de decretos de prefeitos. Esse que é o ponto. É uma questão formal, não é uma questão, né, de matéria. Pois é, vamos então assistir os próximos capítulos com relação a isso, né? Mas é uma discussão depois até que vale, não é? No ambiente deflagrado da segurança pública em alguns lugares, não em todos, que também a gente gosta, né, Paris? Parece pegar o Rio de Janeiro e colocar todo lugar no Rio de Janeiro. Não é. Cada lugar tem sua especificidade. O crime no Rio Grande do Norte ou em Natal é diferente do Rio de Janeiro, na Paraíba é diferente, em Fortaleza, às vezes pior até. Mas o Rio de Janeiro é um cenário muito particular com relação ao Brasil, sem igual, sem repeteco. Realmente o Rio de Janeiro é um caso diferente. E a Guarda Municipal, ela acaba... É um assunto que merece um outro momento. Mas a Guarda Municipal, ela acaba sendo refém de uma situação em que, embora não exista guerra, as pessoas entendem que existe uma guerra, e você tem um caos na segurança pública em que as pessoas olham assim para uma força policial e falam, o seu papel é defender patrimônio? Cadê você ali onde está precisando? Esse é o imaginário, isso com que os políticos têm que lidar. Então, é uma discussão até para depois, né, no sentido que tem como se preservar essa guarda municipal nos modelos que está hoje, dentro do clamor com relação à segurança pública que se tem, que as pessoas querem que algo aconteça, que se resolva, as pessoas não... Bem, será que as pessoas aceitam bem a configuração hoje da guarda? É um debate interessante, que eu acho que a esquerda, ou que... Bem, quem lida com isso, né, também, a academia,
acho que vale a pena pensar um pouco, porque talvez a palavra não é purismo, mas talvez a realidade dos fatos esteja nos empurrando naturalmente para um outro contexto e a gente vai ter que se adequar a isso e talvez tentar só minimizar, não é, alguns danos possíveis colaterais relacionados. Mas, como eu disse, é um exame para a gente ver depois.